Fala pessoal, nesse vídeo nós falaremos um pouquinho sobre estatística, mais especificamente da média, moda e mediana, que são as mais famosas medidas de tendência central. Então vamos embora aprender. Então aqui eu trouxe para vocês a definição de cada uma delas. A média é a divisão entre a soma de determinados valores pela quantidade desses valores. A moda é o valor que mais se repete numa determinada sequência de valores, tá? Por isso que a gente diz que está na moda, é o que mais se usa, né? Então, o valor que mais se repete é a chamada moda. E a mediana é o valor central de um conjunto ordenado de valores. É importante que se frise isso, que eles têm que estar em ordem, seja ela crescente ou decrescente, beleza? Vamos para os exemplos que eu tenho certeza que você vai entender melhor essa ideia. Calcule a média, a moda e a mediana dos seguintes conjuntos de valores. Item A. Eu tenho aqui uma sequência de valores. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é organizar o meu rol, que é colocar esses números em ordem crescente ou decrescente. Mais comumente, a gente costuma colocar eles na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, eu vou pegar o menor valor aqui. O menor valor é o zero. Vou riscar ele aqui, para não me confundir. Opa, risquei o número errado, né? Próximo valor é o 1. Então, risco ele aqui. Próximo valor, opa, eu tenho outro 1 aqui, ó. Então, vou riscar ele e vou acrescentar ele aqui. O próximo valor na sequência, na ordem, seria o 2. O valor seguinte é o 4. E o próximo valor, o 6. E por fim, o 7. Feito isso, eu vou definir primeiro a minha moda. O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete. Então percebam. Nesse rol aqui que a gente montou, o valor que mais se repete aqui, ó, é o 1. Ele se repete duas vezes. Então a minha moda nesse caso é o 1. Essa é a moda desse conjunto de valores, beleza? Próxima coisa que eu vou definir aqui é a minha mediana. Como que eu determino a mediana? Agora que esses valores estão ordenados, que a gente colocou eles na ordem crescente, eu vou pegar o valor central, o valor que está exatamente no meio. Então percebam que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. O meio, a metade, quem vai estar no centro desses valores, né, dessa quantidade, vai ser o 4, não é isso? Porque eu vou ter 3 valores para cá, ó, e 3 valores para cá. Então, esse elemento aqui, o quarto valor é a minha mediana. Aqui no caso, ó, o 2. Então, a minha mediana é o 2. E agora eu vou calcular a minha média. Como é que eu calculo a média? A média vai ser a soma dos valores dividido pela quantidade. Então, eu vou somar todos esses valores. Eu tenho 0 mais 1 mais 1 mais 2 mais 4 mais 6 mais 7. E vou dividir essa soma desses valores pela quantidade de valores. Nós já vimos que temos 7 valores aqui, né? Então, vou colocar 7 aqui, a quantidade de valores. Beleza? Vou efetuar a soma aqui. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 7, 21. Então, vai ser 21 dividido por 7. E 21 dividido por 7 é 3. Então, nesse conjunto de valores, a minha moda é 1, a mediana é 2 e a média aritmética é 3. Beleza? Vamos para um próximo exemplo aqui. Mais uma vez, eu vou colocar esses valores em ordem, do menor para o maior. O valor mais baixo que eu tenho aqui, o menor valor, é esse menos 1 aqui. Então, ele vai ser meu primeiro valor. O próximo, aqui no caso, é o 0.
O próximo é o 1. Percebam que eu tenho outro 1 aqui. Depois dele, eu tenho 2. Depois do 2, eu tenho 3. Ele aparece duas vezes, ó, 3 e 3. Depois do 3, eu tenho 4. Depois do 4, eu tenho o 5. Feito isso, mais uma vez, eu vou determinar primeiro a minha moda, que é o valor que mais se repete. Então, vamos lá. Quem mais se repete aqui nesses valores? Ó, o 1 aparece duas vezes e o 3 também aparece duas vezes, ó. Poxa, Diego, então como é que vai ser? Tem duas modas? Sim. Uma sequência de valores, um conjunto de valores, pode ter uma moda, pode ter duas modas, três modas, e pode também não ter moda, tá? Só um detalhe, quando ele tem duas modas, como é aqui o caso, ele é chamado de bimodal, tá? Então aqui eu vou deixar aqui, ó, a moda é o 1 e o 3. Ele é um conjunto de valores bimodal. Se ele não tiver a moda, ele é chamado de amodal. Tranquilo? Vou definir agora a minha mediana. Deixa eu colocar um pouquinho mais de espaço aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Vou definir a minha mediana agora. A mediana é o valor central. Percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. O valor central, que vai ficar no meio, vai ser aqui o 2, né? Porque aqui eu vou ter 4 valores à esquerda dele e 4 valores à direita. Então a minha mediana vale 2. E agora eu vou calcular a minha média. Eu vou somar todos os valores. Então tenho menos 1, mais 0, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4, mais 5. Não se percam. Muito número. São 9 no total, né, que a gente viu. Dividido por 9. Então vamos lá. Para efetuar essa soma, eu já vou aqui cancelar, porque esse menos 1 aqui vai sumir com 1, né? Vai dar 0. Esse 0 aqui também já morreu, então vai ficar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 5, 18. Então vai ficar 18 dividido por 9. E isso dá 2. Então a moda aqui é 1 e 3. A mediana 2 e a média 2 também, beleza? Mais um exemplo, colocando esses números na sequência, né? Percebam que o menor aqui, cuidado, é o menos 4, então ele vai ser meu primeiro valor aqui. Depois eu tenho menos 3. Depois disso, eu tenho o 0. Depois do 0 eu tenho 1. Depois do 1, eu tenho 2. Depois do 2, eu tenho o 5. Depois do 5, eu tenho 9. E depois do 9, eu tenho 10. Beleza? Então, vamos definir a nossa moda. A moda é o valor que mais se repete. Percebam que aqui não tem nenhum valor que se repete, né? Cada um deles aparece uma única vez. Então, esse conjunto de números vai ser amodal. Ou seja, não tem moda. Vamos calcular agora a mediana. Quantos valores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente tem um problema, né? Porque a gente tem uma quantidade par de valores. Não tem como definir um elemento central. Quando isso acontece, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois elementos centrais e fazer a média aritmética entre eles. Como assim, Diego? Os dois elementos centrais são esses aqui, ó. O 1 e o 2. Percebam que quando eu faço isso, eu fico com 3 valores à esquerda deles e 3 valores à direita. Então, eles são os dois valores centrais, beleza? Eu vou fazer agora calcular a média aritmética entre eles, esses dois valores. Ou seja, somar esses valores e dividir pela quantidade.
Então vai ficar 1 mais 2 dividido pela quantidade. Ora, quantos valores são? São só dois valores, né? 1 mais 2 é 3. E 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então a mediana, nesse caso, é 1,5. Beleza? Vou calcular agora a minha média. Então, vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, eu tenho menos 4 mais, vou colocar um parênteses aqui para não enrolar, menos 3 mais 0 mais 1 mais 2 mais 5 mais 9 mais 10. Tudo isso dividido por 8, correto? Foi isso que a gente viu, né? 8 valores no total. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou cancelar esse menos 3 aqui com esse 1 e com esse 2. Porque 1 mais 2 dá 3 e 3 menos 3 vai dar 0, beleza? Menos 4 mais 0 é menos 4. Menos 4 mais 5 vai dar 1. 1 mais 9 vai dar 10. 10 mais 10 vai dar 20, não é isso? Deixa eu só conferir para ver se eu não errei as contas aqui. Menos 4 mais 5 é 1. 1 mais 9 é 10. 10 mais 10, 20. Exatamente. Então, ficou 20 dividido por 8. E 20 dividido por 8 vai dar 2,5, não é isso? 2 vezes 8, 16. Sobram 4. Acrescentando um 0, 40 por 8 vai dar 5, 2,5. Então, a minha moda não existe, né? Não tem a modal. Minha mediana é 1,5 e minha média é 2,5. Beleza? Uma observação importante que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Existem dois tipos de média. Essa média aritmética que nós acabamos de ver é a chamada média aritmética simples. Mas também existe a chamada média aritmética ponderada. Como que funciona a média aritmética ponderada? É aquela média em que são estipulados valores, pesos para determinadas quantidades, no intuito de valorizar ou desvalorizar determinado valor, tá? Na prática você vai entender isso melhor. Olha só. A tabela abaixo mostra o número de condições utilizado pelos alunos para chegar ao curso de informática. Então tem aqui o número de condições, podem ser nenhuma condição, né? Uma condição, duas condições ou três condições. E os alunos, a quantidade de alunos, né? 3 alunos, então, não pegam condução. 7 alunos pegam uma condução. 4 alunos pegam duas conduções. E um aluno pega 3 conduções. Determine o número médio de conduções utilizados por esses alunos. Então, olha só, percebam o seguinte, a gente vai calcular a média aqui, né? Vou chamar de M, beleza? Só para não ficar escrevendo. Percebam que, ao invés de eu ficar somando os valores um por um, por exemplo, se 3 alunos não pegam condução, ao invés de eu fazer 0 mais 0 mais 0, e depois 7 alunos pegaram uma condução, fazer 1 mais 1 mais 1 7 vezes, eu posso simplesmente multiplicar. Então, olha só, 3 alunos não pegam nenhuma condução, então vai ficar 3 vezes 0. Vou somar agora com a quantidade de alunos que pegam uma condução. São 7 alunos, então 7 alunos pegam uma condução, 7 vezes 1. Vou somar agora com a quantidade de alunos que pegam duas conduções. 4 alunos pegam duas conduções, então é 4 vezes 2. Mais a quantidade de alunos que pegam 3 condições, que no caso é apenas um aluno que pega 3 condições. Então é 1 vezes 3. Beleza? E agora eu vou dividir pela quantidade de alunos, para saber qual vai ser a média de conduções por aluno, né? Então, percebam que eu tenho que somar esses valores aqui, porque o meu total de alunos vai ser a soma deles, não é isso? Então, 3 alunos pegam nenhuma condução, 7 alunos pegam uma, vou ter que somar todos eles. Então, vai ficar 3 mais 7 mais 4 mais 1. Então, vamos com calma agora para calcular isso. 3 vezes 0 é 0, mais 7 vezes 1 é 7, mais 4 vezes 2 é 8, mais 1 vezes 3, que é 3. Tudo isso dividido por... Vamos lá embaixo agora. 3 mais 7 é 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 1, 15. Somando aqui a parte de cima. 7 mais 8, 15.
15 mais 3, 18. Embaixo, 15. E 18 dividido por 15 vai dar 1,2, não é isso? Sobram 3, exatamente, 1,2. Então, a média de conduções utilizada por esses alunos é 1,2. Perceberam que cada condução foi multiplicada por um determinado valor? Isso é a ideia de média ponderada, tá? É atribuir pesos no intuito, às vezes, de valorizar um quesito ou não. Quer ver outro exemplo para ficar ainda mais claro isso para vocês? Olha só. Em um bimestre, um professor realizou 2 avaliações. A mensal com peso 1 e a bimestral com peso 2. Percebam que ele está valorizando mais a prova bimestral, a avaliação bimestral. Ele colocou um peso maior nela. Qual foi a média de um aluno que tirou 3 na mensal, que é a que tem peso 1, e 7 na bimestral, que é a que tem peso 2? Então a gente vai ter que atribuir esses valores. Então a média vai ficar dessa maneira. Na prova mensal, o aluno tirou 3, certo? Só que qual que é o peso da prova mensal? É 1, então vai ficar 3 vezes 1. Mas eu tenho que somar com a prova bimestral também. Quanto que ele tirou na prova bimestral? Ele tirou 7. Só que o peso da prova bimestral é 2, então eu tenho que multiplicar isso por 2, correto? E eu vou dividir isso pela soma dos pesos, certo? A prova mensal tem peso 1 e a prova bimestral tem peso 2. Vou somar esses dois pesos, beleza? Então vamos lá. 3 vezes 1 é 3, 7 vezes 2, 14. Então vai ficar 14 sobre 3 mais 14 sobre 3. 3 mais 14 vai dar 17. E 17 dividido por 3 vai dar 3, acho que vai dar uma dízima, né? Vamos lá, fazer aqui no rascunho. 17 por 3 vai dar 5. 5 vezes 3. Aqui eu botei 3, né? Deixa eu apagar aqui. 5 vezes 3 é 15. Para 17, 2. Vou acrescentar um 0 e a vírgula. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Vai ficar se repetindo, né? Acrescenta um 0, vai dar 6. Vai sobrar 2 e assim sucessivamente. Então dá 5,6666, que eu vou aproximar aqui, né? Arredondar para mais, né? Porque passou ali a 6. Então aproximadamente 5,7 é a média desse aluno. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo compreendido essa aula. Eu aguardo vocês nas próximas videoaulas. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, bons estudos e até a próxima.